Hoje a gente vai falar com o Hospital Pio XII, toda segunda-feira ele está aqui, né? E o assunto de hoje vai tratar da psicologia, o quanto é importante para o tratamento dos pacientes, das famílias que estão ali também, naquele ambiente de hospital, né? Muito legal, né? Você pode participar com a gente pelo WhatsApp e também tem muita informação e notícia para você. O Falando Nisso Band está no ar. Vagas temporárias, 630 mil abertas entre julho e setembro. Esse olhar para as datas do segundo semestre deve gerar cerca de 630 mil vagas temporárias entre julho e setembro. As contratações vão ser puxadas pela indústria, pelo setor de serviços e pelo comércio. Avanço em direção à cura. 6º caso de remissão de HIV no mundo. Mas no caso do paciente de Genebra, há um diferencial importante. Ao contrário dos outros pacientes, o transplante que ele recebeu veio de um doador sem uma mutação genética que só existe em pessoas imunes ao HIV. Ele começou o tratamento na capital suíça em 2018 e, de acordo com os médicos, o vírus permanece indetectável 20 meses após a interrupção dos medicamentos antirretrovirais. Explosões nos postos, cuidados na hora de abastecer. A cliente que abastecia o carro aqui saiu antes que a mangueira da bomba fosse retirada do tanque do veículo. O bico do equipamento bateu no chão, gerando faíscas. A perícia vai apurar se foi isso que provocou o incêndio. Apesar do susto, ninguém ficou ferido, mas poderia ter sido uma tragédia, já que embaixo da bomba há um reservatório com 60 mil litros de combustíveis. E no estúdio, junto com o Hospital Pio XII, vamos entender o papel da psicologia no atendimento hospitalar. Hoje é segunda-feira, dia 24 de julho. O Falando Nisso Band começou. E a mensagem de hoje tem a ver até com o assunto que a gente vai conversar também, né, amiga? Sobre pensamentos. Vamos pensar um pouquinho sobre o que está aqui, ó, passando pela cabeça. Quando a gente pensa em algo negativo, a gente dá espaço para o mal agir em nossas vidas. É bem isso. Comece sempre o seu dia com pensamentos que te motivem. Isso fará toda a diferença. E, inclusive, no sentido mesmo de você se acalmar, né? Porque quando a gente está aflito, naquela agonia, é tão ruim, né? Você tentar parar e refletir e falar, não, eu preciso pensar positivo. É um exercício, mas quando acontece, te traz um alívio, uma calma. Olha, nem tudo dura para sempre. Na verdade, nada dura para sempre, nem a gente, né? A gente tem prazo de validade também. Então pense que o seu problema, a sua situação, a conta, vai dar tudo certo, né? É isso tudo mesmo. passa, vai dar tudo certo. Vamos falar de sorteio. Tem um kit da Polipet para você e para concorrê-lo, você tem que primeiro entrar no Instagram, né? No @FalandoNissoBand, que é o nosso Instagram. Seguir a Polipet, marcar 2 amigos por comentário. E já agora, no dia 31 de julho, vamos conhecer quem foi o sortudo ou a sortuda, amigo. Muito legal. Tem um kit incrível da Sicredi também para você. Esse kit está completinho. Vem chapéu, chique demais, muito estiloso, um boné, uma frasqueira excelente para você viajar. Fique à vontade, então, para participar. Você tem que curtir essa fotinho que também está no @FalandoNissoBand. Tem que seguir o @Sicredi Vanguarda. Tem que seguir o nosso programa também. Aí na fotinho, em cada comentário, você marca 2 amigos. Comente quantas vezes quiser. Dia 31 de julho também a gente traz o resultado para você. Vamos falar também de resultado da nossa enquete? Você pode entrar e ainda votar, tá bom? Tá lá nos nossos stories, com 2 perguntas que abrem o nosso assunto do dia desta segunda-feira. Você sabe o que a psicologia, o que é, né? Psicologia hospitalar? 82% dizendo que não. A gente não conhece direito, né, amiga? E sabe qual que é a importância, então, do psicólogo ali no hospital, no dia a dia? 38% dizendo que sim. Então a gente vai pensar um pouquinho sobre isso. E quem está internado, ou quem tem alguém querido que está com uma doença, sabe o quanto a situação é desgastante. Deixa todo mundo vulnerável e mexe com os sentimentos de todos. É verdade. Qual que é a importância, então, né, da psicologia para os pacientes internados e também os seus familiares?
Esse é o assunto que a gente vai conversar hoje com o Hospital Pio XII. Então a gente recebe o Diogo Melo, que é psicólogo do hospital. Diogo, seja muito bem-vindo. Obrigado pelo convite. Obrigada. Legal ter você aqui, até para a gente pensar nessa importância, né? A gente pode até começar com isso. A importância do psicólogo nesse contexto em um hospital. Então, o psicólogo hospitalar é um ramo da psicologia da saúde, né? Então, a psicologia da saúde, ela se divide em setores, né? O setor primário, que são as UBS, estratégias de saúde da família. O setor secundário, que, por exemplo, são o setor de especialidades, né? De média complexidade, por exemplo, os CAPs, né? Os Centros de Atenção Psicossocial, no qual eu trabalhei também por vários anos. E o setor terciário, que é o hospital, né? E o psicólogo hospitalar, ele vai auxiliar o paciente no enfrentamento da patologia, né? No processo de hospitalização. Então ele vai acompanhar esse paciente, né? Esse paciente que ali recebeu um diagnóstico, muitas vezes um diagnóstico difícil, né? A sua vida de certa forma foi interrompida, né? E ele vai auxiliar no processo de adaptação, no atendimento tanto ao paciente como à família e também intermediar essa relação do paciente com a equipe de saúde. Então esse é um pouco assim o nosso trabalho ali no hospital. Diogo, conta pra gente com essa sua experiência, né, que você está dizendo, qual que é o impacto, por exemplo, mais frequente dos pacientes quando recebem diagnósticos? Tá certo. Como que eles reagem? Porque acredito também que seja muito individual, principalmente com doenças graves, né? Exatamente, complicado. assim, as doenças, as patologias, né, elas se repetem nas pessoas, né, os CIDs, mas a forma como cada pessoa vai vivenciar essa patologia é completamente singular, única, né? A pessoa, ela vive do seu modo essa patologia, então o impacto é muito grande, né? Eu costumo dizer, né, tem um pensador que fala, existir a ser as coisas que me compõem. Então eu sou corpo, eu sou corporeidade, eu sou pele, eu sou pai, eu sou filho, e a doença muitas vezes me desarticula comigo mesmo, né? Uma ruptura com a minha identidade. Né? Imagine, por exemplo, eu precisar entrar num auxílio-doença, precisar ser afastado e de repente eu parar de exercer a minha profissão. Imagine agora vocês pararem de exercer a profissão de vocês. Isso é uma ruptura de identidade, né? Então, de uma identidade profissional. A doença, ela causa esse impacto. E a repercussão emocional são várias, né? Desde a perda do sentido existencial, transtornos de humor, depressão, né? Irritabilidade, distúrbios de sono. Então, são vários os impactos que a patologia acarreta na pessoa. Né? Da sua vivência no dia a dia, é isso que você percebe, então, que acaba acontecendo? São esses pontos, nessa repercussão emocional, que é mais comum? O que você percebe ali? Sim, as repercussões emocionais mais comuns são frustrações, né? Então, a pessoa, de repente, a descoberta de uma patologia grave, né? Muitas vezes interrompe projetos de vida, né? Interrompe sonhos, né? E o meu trabalho como psicólogo é tentar orientar o paciente que essa característica da doença é transitória, né? Então é provisório ali, principalmente no momento da hospitalização, eu preciso ajudar o paciente a entender que ele pode encontrar novos sentidos, mesmo com aquela patologia, e eu tento auxiliar ele a se adaptar a esse processo de hospitalização. Diogo, acredito que ser psicólogo no ambiente hospitalar vai mais do que a profissão, é um dom mesmo. É mesmo, é um né? chamado. É um chamado, porque você lida com emoções, você lida com expectativas e frustrações, não só de quem está internado, mas dos familiares. Então, daqui a pouco, de repente, a gente pode conversar de como o Hospital Pio XII faz isso de uma forma gentil, né? Como que vocês levam o diagnóstico, como que vocês tratam esse paciente da forma psicológica e também dos seus familiares. Sim, sim. Então, um dos fatores assim, muito importante assim, no atendimento aos pacientes é a comunicação do diagnóstico, né? Precisa ter um cuidado, é uma arte praticamente a comunicação de diagnósticos difíceis, né? Tem que ter todo um cuidado, todo um zelo, né? Existem protocolos de comunicação desse diagnóstico e isso vai impactar o como esse paciente vai entender a sua patologia e como ele vai enfrentar essa patologia também. Um fator muito importante é o vínculo profissional, né? Então, o psicólogo, ele estabelece o vínculo na medida do possível com esse paciente, ele acaba se tornando uma referência ali, tanto para o paciente como para a família. Então, isso contribui muito no enfrentamento da adversidade da doença,
né? A rede familiar também, ou a rede socioafetiva, não necessariamente são familiares, né, consanguíneos. Então é muito importante trazer também para esse ambiente hospitalar a rede socioafetiva do paciente. Excelente. Eu acho que a gente pode então comentar até em questão de... A gente sabe que o Pio 12 é referência no tratamento ao câncer e doenças sérias do coração. Então, pensando um pouquinho nessas duas situações, como que é o trabalho de vocês? Segura só um pouquinho então, que agora a gente traz para vocês informações com as nossas notícias. Olha, uma boa notícia para quem está procurando emprego. Pois é, mais de 600 mil vagas temporárias vão ser abertas até setembro no nosso país. Depois de 6 meses esperando, Nathalie conseguiu ser chamada, e antes do que imaginava. Eu já esperava dentro dos próximos meses, por exemplo, agosto, setembro, no máximo setembro, apareceu alguma oportunidade. E chegou antes. Além de Nathalie, a loja quer contratar outras 7 temporárias para várias áreas, e antes do período de costume. O risco que eu corro de contratações temporárias para dezembro, que muitas pessoas fazem aí uma programação para estar viajando, enfim, acaba ficando 1 dia, 2 dias e saindo porque eu vou querer, né, passar o fim de ano viajando, enfim. Então a gente faz essa programação antes para não correr o risco. Esse olhar para as datas do segundo semestre deve gerar cerca de 630 mil vagas temporárias entre julho e setembro. As contratações vão ser puxadas pela indústria, pelo setor de serviços e pelo comércio. Nós estamos com expectativa de que essa redução dos juros, redução da tributação das indústrias e também o preço das commodities possam fazer com que a indústria volte a contratar como fazia isso no passado. Até o Natal, esta rede de 300 lojas de brinquedos prevê contratar 3 mil temporários. Quase a metade acaba ficando. Mais de 40% das pessoas, elas retornam durante os meses seguintes. E quando a efetivação é concluída, os sonhos ficam mais próximos. Foi o que aconteceu com a Dayara. Planos de melhorias de vida, de casa, pensamentos de renovar apartamento, móveis. Ai, que bom, Boa né, sorte. gente? Boa sorte mesmo. E é isso aí, faz tudo certinho como temporário. Com certeza chama a atenção do chefe, do patrão. E aí você consegue essa efetivação que vai transformar mesmo o dia a dia, né, da pessoa. Muito legal. Bom, a gente comenta com vocês no próximo bloco, que é uma notícia, gente, que eu acho que o dia que a gente der essa notícia que existe a cura, né, amiga? Mas é uma notícia em avanço em direção à cura, né? Espero estar aqui trabalhando para falar sobre isso. Verdade. Pois é, olha, é o 6º caso de remissão de HIV no mundo. A gente vai te explicar certinho daqui a pouquinho. E mais também com o Hospital Pio 12, falando sobre o papel da psicologia para ajudar os pacientes internados. Até já. De volta, eu quero conversar com você que está pensando em começar uma graduação. Eu tenho uma dica tão bacana, gente. A Unifael é a maior especialista em ensino à distância do Brasil, que agora também oferece cursos na modalidade presencial. Na Unifael você encontra os cursos de graduação mais rápidos do mercado, com a possibilidade de se formar a partir de 18 meses, é isso mesmo. Cursos que você pode concluir em apenas 1 ano e meio e sair na frente na preparação para o mercado de trabalho. Aí você pergunta, e as mensalidades? Os cursos de graduação da Unifael têm mensalidades a partir de R$ 140,24, só R$ 140,24 mensais. E aí, é a melhor dica ou não é? Com certeza você vai fazer rápido, vai fazer melhor, vai fazer Unifael. Acesse unifael.edu.br ou ligue 0800 642 6002 e inscreva-se já. Vamos ver como fica a previsão do tempo agora com a Maíra? Eu sei que está um calor gostoso, está um tempo bom. Vamos lá. Em todo o Vale do Paraíba, a previsão é de sol entre poucas nuvens. Em Campos do Jordão, a máxima é de 20 graus. Em Jacareí, 26 e em Taubaté e Lorena, 28 graus. Descendo a serra para o litoral norte de São Paulo, em Caraguatatuba e Ilhabela, a máxima é de 29 graus. Em São José dos Campos, a máxima para hoje é de 27 graus, 27 também amanhã, 29 na quarta e também na quinta-feira. Em Caraguatatuba, a máxima para amanhã é de 29 graus, 30 na quarta e quinta e 26 na sexta-feira.
gente estava comentando que a previsão do tempo está favorável para quem gosta de um calorzinho, É verdade, está gostoso. Dá até para descer para a praia antes. Vamos voltar então ao nosso assunto do dia, como a psicologia pode ajudar pacientes internados e também a família. Hoje a gente está conversando com o Hospital Pio XII, que tem como uma das prioridades, Lucas falou, né, a humanização. E isso também leva em consideração a questão, né, da psicologia dentro do hospital. Que demais, né, gente? E como isso faz diferença? Então, o nosso entrevistado é o Diogo Mello, ele é psicólogo do Pio XII. Acho que a gente pode comentar um pouquinho, então, nesses maiores, eu vou colocar como desafios aqui, do psicólogo dentro desse contexto hospitalar. A gente, acho que tem uma pequena noção, né, amiga? Nem imagina o quão profundo seja o trabalho de vocês. Olha, o principal desafio é entender, como eu falei anteriormente, né, que cada ser humano ele é único no modo como ele vai lidar com o seu sofrimento, né? Então, entender que a patologia ali, né, ela acaba afetando, assim, todas as dimensões, física, emocional, social, familiar, espiritual. Então, o psicólogo ele contribui no sentido de que ele consegue ter esse olhar assim do todo, assim, né? É lógico que os outros profissionais também precisam ter esse olhar, mas o psicólogo ele tem que olhar que existe um ser humano ali que está em processo de adoecimento, que está em sofrimento, né? E o SUS ele tem uma política da humanização e dentro dessa política existe a clínica ampliada, que é justamente trazer a família para o contexto hospitalar, né? Então a família também tem que participar desse processo e a gente sabe que as relações afetivas, né, a rede socioafetiva ajuda no processo do enfrentamento, né? O paciente ali, ele também ele é protagonista do seu tratamento, ele tem que participar das decisões, principalmente o paciente ali que está hospitalizado, que ele se sente muito vulnerável, né? Ele sente a perda da sua autonomia, muitas vezes o ambiente hospitalar é um ambiente que para ele é aversivo, né? Ele tem experiências muitas vezes negativas nesse ambiente, então a gente contribui para que esse paciente consiga se adaptar e se familiarizar com todas as propostas ali, com todas as condutas de tratamento. Legal, Diogo, como o psicólogo então na prática auxilia, né, o paciente, a família, a lidar com esses diagnósticos mais difíceis, inclusive até na questão do processo do luto, de saber que algo realmente pode acontecer? Entendi. Primeiramente, o psicólogo, ele tenta estabelecer o vínculo, né, com o paciente, né, dando voz, o psicólogo ele tem que propiciar no ambiente hospitalar um espaço de fala, né? Mas como que é feito isso? Por exemplo, na prática, né? Tá lá o paciente no leito, tá a família. Como que é esse primeiro contato? De quanto em quanto tempo vocês conversam? O que é? Lógico que não dá para dizer o que é dito, né? Porque é algo individual, mas como que é isso? Tá. Geralmente o psicólogo hospitalar ele trabalha com atenção muitas vezes à crise, diferente de outros tipos de trabalho dentro da psicologia. Eu trabalho especificamente com atenção à crise, né, respondendo a pareceres, avaliações médicas, né? Então muitas vezes os profissionais da equipe multidisciplinar, tanto médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, eles acabam identificando esses pacientes que estão lá no processo de internação e a gente tenta atender por nível de complexidade, né? Então existem pacientes que demandam maiores complexidades, né, emocionais, pacientes que já têm antecedentes, muitas vezes psicológicos, psiquiátricos, que estão em processo de internação, e o processo de internação desencadeia, muitas vezes, né, esses acometimentos psicológicos, psiquiátricos. Então, pacientes com maiores níveis de complexidade, o meu atendimento é diário praticamente, né? De média complexidade eu passo ali de 2 a 3 vezes por semana, né? De baixa complexidade, geralmente esse atendimento é feito semanal, então é assim que eu vou identificando quais os pacientes que demandam maiores necessidades, né? E ali eu trabalho justamente o processo do adoecimento, né? O quanto que o adoecimento impacta na vida, traz um impacto na vida dessa pessoa e da família também. Então eu tento fazer essa avaliação, né, de quais os desencadeadores emocionais que aquele paciente possa estar tendo, né, se ele está desenvolvendo ali muitas vezes um transtorno de ansiedade, um transtorno de humor, né, se ele está desenvolvendo um transtorno de pânico.
Então é por nível de complexidade que eu vou ofertando esse serviço da psicologia junto com toda a equipe. Interessante, né? Tem esse olhar humano, mas também muito técnico, muito né? Técnico. Baseado naquilo que você também sabe. Exatamente. E estudou para isso, né? Vamos movimentar um pouquinho esse WhatsApp aqui? Ler algumas mensagens que chegaram, até fotinhos. A Barbie tá na moda, né, gente? Essa é karateca, ela falou. Alexandra, minha barba é karateca. Linda demais, amei, viu? Amo você, amém. Deus abençoe muito você, que esse amor volte em dobro, viu? Boa tarde, obrigado pela participação e fotinho também. Olha que interessante que chegou aqui, amiga. Ó, quando a minha mãe estava internada no Pio 12, já em estado terminal, a psicóloga veio conversar comigo sobre o que estava acontecendo com ela e me ajudou a entender e a suportar a dor de perda a ela. Eu acho interessante, a gente comentar o seguinte, quando a gente pensa em morte, em doença, muitas vezes a gente pensa que quanto menos se fala, melhor. E, na verdade, quanto mais informação a gente tem, parece que a informação ajuda a gente a racionalizar um pouco aquela situação, que o coração está totalmente desmanchado, né? É verdade. Exatamente. Assim, a morte em nossa sociedade ela é um tabu, é um discurso interditado, né? Existe uma grande médica paliativista, Ana Cláudia Quintana, que ela sempre fala, né, que a nossa sociedade, a nossa cultura teme a morte, mas não respeita a morte. Né? Nós não temos uma educação tanática, né? É uma educação voltada para o entendimento da nossa finitude. Né? Então, existem outras culturas orientais, né, que a morte ela é vivenciada ali, né? Rituais, então as crianças são expostas a rituais de funeral. Né? Então, tudo aquilo que eu temo, eu não falo. E isso é um fator que contribui negativamente para o entendimento da finitude. Né? A respeito dessa pergunta, né, da telespectadora, no Pio 12 existe a modalidade de tratamento que é a modalidade de tratamento paliativa. Né? Existe uma ideia muito errada, errônea, de que tratamento paliativo é quando o médico não tem mais nada para fazer. E justamente não, o médico tem muito a que fazer. Ele só vai mudar a modalidade de tratamento. O tratamento não passa a ser mais voltado para a cura da doença, né? Mas sim para o cuidado ao sofrimento que aquela doença propicia para a pessoa. Né? Então, cuidados paliativos, muitas vezes, são doenças incuráveis, né? Doenças que a medicina já ofertou todas as possibilidades terapêuticas e agora não vai mais focar na doença, mas sim naquele ser humano que vivencia aquela situação, né, no conforto, na dignidade, no controle da dor, na manutenção ali dos sintomas. Então, isso que é o cuidado paliativo. Inclusive, a gente já trouxe aqui, Diogo, um programa inteirinho falando sobre cuidados paliativos. Sim. E o interessante foi que os cuidados paliativos, eles se iniciaram, de acordo com o nosso entrevistado, lembra? No setor de oncologia, mas que hoje se estende a todo o hospital e a vários hospitais. Isso que é interessante, porque acho que tem tanto efeito positivo que isso é um protocolo agora para qualquer tipo de disciplina ali dentro do hospital, né? Inclusive, eu converso com os paliativistas, inclusive, acho que, se eu não me engano, a doutora Patrícia, que esteve nesse programa. Hoje, os cuidados paliativos se tornou disciplina também na faculdade de medicina, né? Então, foi uma grande conquista. Né, os cuidados paliativos, e isso é um dos trabalhos que o psicólogo também contribui, assim, de tentar explicar para a família que o médico ali, quando ele propõe essa modalidade de tratamento paliativo, ele não está abandonando o paciente, não está deixando de cuidar, mas sim cuidando do sofrimento que é aquela doença que é incurável e que pode levar a paciente, né, a um desfecho final, propicia ao paciente. Então, esse é o nosso trabalho também, de sensibilizar a família ao entendimento que aquele cuidado é digno, né? É um trabalho muito bonito que a medicina, toda a equipe de saúde pode ofertar para o paciente. Legal, tá chegando um monte de mensagem aqui, já vou ler. Pode mandar aqui no nosso WhatsApp, tá bom? Para você participar com a gente. A gente continua falando de saúde e com uma excelente notícia. O caso de um novo paciente com AIDS que entrou em remissão, né, do vírus HIV, traz esperança para a gente. Pois depois de receber um transplante de medula, a ciência fica mais perto de uma possível cura. O homem conhecido como o paciente de Genebra se tornou o 6º do mundo a entrar em remissão do vírus da AIDS em longo prazo, após receber um transplante de células-tronco encontradas na medula óssea.
Assim como os outros 5, o paciente recebeu a medula num tratamento contra a leucemia. Ele contraiu a doença nos anos 90 em decorrência do HIV. Mas no caso do paciente de Genebra, há um diferencial importante. Ao contrário dos outros pacientes, o transplante que ele recebeu veio de um doador sem uma mutação genética que só existe em pessoas imunes ao HIV. Ele começou o tratamento na capital suíça em 2018 e, de acordo com os médicos, o vírus permanece indetectável 20 meses após a interrupção dos medicamentos antirretrovirais. Agora, sem a necessidade da mutação genética, os cientistas podem entender melhor como células-tronco normais combatem a propagação do vírus da AIDS no corpo humano. Um transplante de medula em pacientes com leucemia continua sendo um processo delicado e arriscado. Mas o avanço é um passo importante na direção da criação de uma tão aguardada cura ou vacina contra o HIV. É isso, trazendo esperança pra gente, que ótimo, né? Lana Moraes já está aqui, hoje é segunda-feira e eu acho que, deve estar cheio de coisas aí, de destaques, enfim, o que tá rolando na web? Com certeza. Bom, aproximadamente 3 meses depois de ser internado por sofrer um colapso no set de filmagens de Back in Action e tentativa de golpe também, lembra do ator Jamie Foxx, que a gente comentou aqui? Ele se pronunciou então pela primeira vez e afirmou como está o estado de saúde dele, que está ótimo por sinal. E ele também relembrou o caso. Em uma publicação feita no Instagram, o Jimmy desmentiu rumores de que ele estaria paralisado e cego após esse incidente que aconteceu e aproveitou para agradecer os parentes e também a equipe médica que cuidou dele nesses últimos 3 meses de recuperação. Então, visivelmente magro, ele diz que não está paralisado, mas que foi ao inferno e voltou. E que o seu caminho, e que o caminho para a recuperação também teve alguns problemas, mas que está voltando aos poucos, que já pode trabalhar. E durante as filmagens de Back in Action, que é o filme que marca também a volta da atriz Cameron Diaz como atriz, em abril de 2023, o Jimmy, então, precisou ser internado às pressas após um colapso. Então, saúde emocional não é brincadeira, né, gente? Nossa, mas foi um colapso... Colapso nervoso. Então, realmente, naquela época, ele ficou paralisado, né? Então, mas assim, com a recuperação, também fez fisioterapia, enfim, melhorou. A gente tem que se acalmar, então, né, gente? Imagina se a gente tem um colapso. Ele, com certeza, ele tem dinheiro para pagar as contas, sem trabalhar. Para se recuperar. A gente sabe que não... Com tranquilidade. Então, a gente tem que respirar fundo, gente. Saúde mental é importante, com certeza. Vamos cuidar. Tem uma pessoa que optou pela saúde mental, viu? Ah, é? Como assim? Bom, outra notícia que está bombando nas redes sociais é sobre a Chloe Beck. Ela se demitiu lá nos Estados Unidos, sabe pra quê? Pra vir aqui pro Brasil pra assistir o show da Ludmilla lá em Salvador. Bom, a nova-iorquina desembarcou na capital da Bahia pra acompanhar o Numanais. Ela afirmou que a Ludmilla tocou a vida dela de uma forma extremamente particular. E apesar de ela não falar português, ela ainda disse que a música da cantora transcende, então, qualquer língua e cultura. Ela, que é diretora de diversidade da Broadway, hein? Foi reconhecida pela Ludmilla, que deu até uma toalha para ela de presente. Tiraram fotos juntas, né, inclusive. A Chloe disse que conheceu o trabalho da Ludmilla através da namorada, que é brasileira, que explicou um pouco da história da Lud. E a Chloe, por fim, disse que tem o objetivo de levar a rainha da favela para os Estados Unidos. Olha, isso, merecidíssima. E sobre a demissão, ela disse que não se arrepende e que existem milhões de empregos por aí, mas que a Ludmilla só tem uma. Olha. Elas tiraram foto juntas. Tem a foto aqui dela. Gente, mas corajosa ela pedir, né? Não sei se porque lá é diferente que aqui. Aqui não tem milhões de emprego não, viu, minha amiga? A gente colocou que vai ter 600 mil aí, mas não tá fácil não. Acho que a competência que ela tem... É a diferença dos Estados Unidos pra cá, viu, gente? Sabe aquele ano que dizem, né? Ano sabático? Sim, ano sabático. Vai durar só o tempo do show, esse sabático dela. Tem a fotinha das duas juntas aqui, ó, que gracinha. Dá pra pôr, olha só, a Ludmilla recebeu ela. Sim. Né? A Ludmilla foi sempre... Ela é sempre muito simpática. É verdade, sempre. Ela é mesmo, viu? Tem gente que não gosta dela por outros motivos, mas eu gosto dela. E eu acho ela excelente também, muito capaz. Nossa, não, o que ela fez com o Numanais, que é incrível por sinal, esse projeto é maravilhoso. Foi pro Hemonúcleo lá do Rio de Janeiro, conseguiu um monte de doadores, mais de 25 mil pessoas. Isso é que influenciar, né, pro bem. É usar muito legal, a influência dela pro bem. E ela canta muito bem também, é a cantora que canta, porque hoje em dia tem cantora que não canta, rebola, né? E esse projeto Numanais foi muito gostoso. Ela canta e rebola. Tem uma frase assim, como que é?
mulher, não, é alguma coisa assim, não remexa né, não rebole, porque seu bubu não é vagalume, uma coisa assim, né? Não dando foco. Naquilo, né? Naquilo, mas ela é enfim, dessas, ela realmente tem de tudo, é tudo, né? excelente. Lana, muito obrigada, viu? Até amanhã. Obrigado, meu amor. Olha, daqui a pouquinho a gente volta no próximo bloco. Tem notícias regionais, a gente vai falar um pouquinho da Volks, não sai daí. E a gente volta também com o nosso assunto do dia. Tchau. Nosso entrevistado hoje é o psicólogo Diogo Melo, profissional do Hospital Pio XII, que está conversando com a gente sobre os benefícios da psicologia para os pacientes e também para a família. Pois é, vamos pensar um pouquinho nas mensagens que a gente recebeu aqui? Tá espelhando para você? Olha que graça, a Vera e o Sérgio. Sérgio, perdão. Parabéns pela entrevista de vocês. Parabéns ao Diogo e aos profissionais dessa área pela diferença que fazem às pessoas nos momentos difíceis. É incrível mesmo, né? A Patrícia Amadei comentando, ela de Taubaté. Meus queridos, parabéns pelo trabalho do psicólogo. Estive em UTI por vários dias, alguns anos, e não tive acompanhamento psicológico. Nossa. Certamente teria feito toda a diferença. Acho que é legal a gente comentar isso, né, Diogo? Porque a diferença que você percebe mesmo, até nos depoimentos do seu dia a dia, quando vocês estão ali presentes, inclusive dos familiares, né? Exatamente. Inclusive lá no Pio XII, né, eu trabalho no acolhimento das famílias que vêm para os boletins das UTIs, né? E assim... e eu acabo atendendo os familiares, né? Muitas vezes os familiares vêm angustiados, vêm com esse estigma, né, da UTI. UTI, geralmente a gente associa a UTI a uma situação de quase morte, né? Tudo bem que são pacientes que precisam de atendimentos, né, intensivos, de monitoração constante, né? Mas esses pacientes muitas vezes vêm com aquele estigma, né, com aquele medo, né? E o nosso trabalho como psicólogo, né, junto com toda a equipe, sempre eu trago essa temática, junto com toda a equipe, né? O psicólogo ele não trabalha sozinho. A gente acaba por, muitas vezes, preparar essa família para estar entrando dentro de um ambiente de CTI, né? Muitas vezes são familiares que nunca esteve numa UTI. Lá o paciente muitas vezes está invadido, né? Muitas vezes está entubado, né? Está com os mecanismos ali próprios da UTI. E a gente tenta trabalhar um pouco esse familiar para estar entrando, preparar. Alguns familiares não entram nesse ambiente, né? Alguns familiares acabam entrando, vendo outras situações, outros pacientes mais graves, eles acabam muitas vezes passando mal, tendo crises de ansiedade. Então é muito importante ter um psicólogo ali fora, né? Um psicólogo que trabalha no serviço assistencial dentro do hospital, que não faz parte da equipe técnica, para estar olhando, né, esses outros fatores dentro de uma CTI, dentro de uma UTI. Então, por isso é importante o psicólogo. Ô Diogo, me chamou a atenção o depoimento dessa telespectadora dizendo que ficou na UTI e não tinha recebido esse tratamento, esse olhar, né? Você deve saber responder. Todo hospital, porque se ela ficou em UTI, é um hospital grande, concorda? Todo hospital deve ter esse setor de psicologia ou nem todos têm esse acompanhamento? Então, eu acredito que é muito da especificidade do hospital, né? Todos os hospitais hoje têm um profissional da psicologia, mas vai variar muito a forma como esse profissional vai trabalhar, né? Por exemplo, eu trabalho em todos os setores do hospital, desde a recepção, pronto atendimento, as internações, as unidades de tratamento intensivo, as enfermarias, né? Agora, tem hospitais que o psicólogo está em loco. Ele tem uma especialidade, por exemplo, um psicólogo que trabalha com oncohematologia, nas clínicas, né, no transplante. E muitas vezes esse psicólogo, por conta da demanda, ele pode não estar a todo momento ali dando conta desse trabalho, né? Mas no Hospital Pio XII a gente tem um privilégio do psicólogo, né? Justamente a sala do psicólogo é dentro da UTI. Olha. Justamente porque é um setor que demanda muita atenção, né? Inclusive até para os próprios pacientes que estão ali na UTI, passando por... Né? A UTI é um ambiente muito estressante, né? Às vezes o paciente ali, ele perde a referência, ele sai da sua rotina, ele não vê os eventos climáticos, então ele perde a referência. Muitas vezes o paciente dentro da UTI, ele tem delírios, né, por conta da perda da referência, e o psicólogo ele auxilia ali
na avaliação desses pacientes, ele acaba sendo uma referência ali também para o paciente, para o enfrentamento daquela situação. Existem alguns pacientes também que desenvolvem até um transtorno de estresse pós-traumático por conta do ambiente de claro, UTI. com certeza. Pacientes que muitas vezes são desentubados, pacientes que fazem hemodiálise. Então, por isso a importância do psicólogo dentro da UTI. É um ambiente assim bastante crítico, de uma alta eu acho complexidade. que a gente podia comentar o seguinte, né? Que incrível esse trabalho. A gente começa a pensar, né, amiga? Nossa, demais. Pensar um pouquinho nesses fatores, então, que são fundamentais para esse paciente que tem esse diagnóstico difícil, seja uma doença oncológica, um câncer, que a gente comenta que é muito grave, ou uma doença também no coração. O que é importante para esse paciente? Às vezes ele está até assistindo a gente agora, que a gente sabe que o nosso programa fica ligado nos hospitais. E às vezes a pessoa está no hospital e não tem isso que a gente está falando que o P12 oferece, né? O que é importante para esse paciente? Primeiro, eu acho que é importante entender que diagnóstico difícil é toda aquela notícia que vai interromper talvez o futuro daquela pessoa, que vai impactar, né? A doença, principalmente se é uma doença grave, ela acaba que se torna um marco existencial na vida da pessoa. Então, diagnóstico difícil pode ser progressão da doença, recidiva, né? Reinternação, reabordagem, por exemplo, de procedimentos cardiológicos, né? Então, tudo isso são diagnósticos difíceis. Existem fatores, talvez, que vão contribuir, né? O recurso de enfrentamento que aquela pessoa tem, né? Então, recursos, por exemplo, de enfrentamento são, se aquela pessoa tem uma experiência religiosa, isso contribui, uma experiência espiritual, a rede de suporte, a rede socioafetiva, né? Acesso a profissionais da saúde, acesso a grupos de apoio, tudo isso vai contribuir, né? Tem o fator pessoal, subjetivo, né? Como que a pessoa compreende ali a sua vida, as adversidades, então são vários fatores que podem contribuir para aquela pessoa estar enfrentando aquele processo difícil, né? Legal. Depois você pode comentar com a gente como a família também pode ajudar nessa questão, inclusive na recuperação do paciente. Tá certo. A gente vai falar agora de algo muito bacana. São José dos Campos comemora nesta quinta-feira 256 anos. E para a gente festejar a data, o Falando Nisso foi conhecer histórias de pessoas que fazem a diferença para a cidade. Pois é, e hoje a gente vai encontrar e conversar com um médico que já ajudou muitos joseenses a virem ao mundo. E quem, na verdade, foi conversar com ele foi a Maíra Costa, né, Maíra? Oi, pessoal. A gente está contando histórias marcantes aqui para a cidade de São José dos Campos, em especial do aniversário da cidade, né? Hoje a gente está com o doutor Urbano, ele que é ginecologista e obstetra. Doutor, fala um pouquinho para a gente sobre a sua chegada aqui na cidade. Bom, eu cheguei profissionalmente à cidade em 1995. Eu já conheço São José dos Campos desde 87. Eu sou casado com a Cristine Kerber, pediatra aqui na cidade, joseense, nascida aqui, e nós somos colegas de turma. Então, em 1987, quando a gente começou a faculdade, inicialmente como colegas, depois como namorados, eu já passei a frequentar aqui a cidade. Doutor, fala um pouquinho sobre o seu trabalho, a quantidade de partos. Bom, é difícil quantificar certinho na carreira toda, né? Eu já fiz umas estimativas, eu devo ter uns 8 mil partos na minha conta, e desses 8 mil, considerando que eu vim de São Paulo, provavelmente devo ter uns 6 mil joseenses aí na minha conta. Uma pequena cidade, aí eu acho que uma parte de um bairro bom de São José deve estar na minha conta também, né? Doutor, aqui eu vou pedir para o Rafael fazer imagem de apoio para vocês. Tem uma foto específica que me chamou a atenção. Qual que é a história dela? Em particular, nós estávamos indo para uma festa de 15 anos ali na Cassiano Ricardo, todos arrumados de longo e tudo, e no meio do caminho, a gente já indo para a festa, toca o telefone para variar, como sempre, saímos correndo para um hospital para fazer o parto, e aí ela participou junto comigo para pegar o neném, foi um parto normal, e foi muito legal, porque o esposo da paciente também acabou tirando uma foto da gente, uma das poucas fotos que nós temos profissionais juntos, né? E ainda no final das contas o neném nasceu a tempo, foi muito legal com a gente, deu tempo até de arrumar de novo e conseguir participar da festa, um pouquinho. A gente chegou para a sobremesa da festa, mas valeu a pena, porque para trás a gente tinha uma família constituída, e isso é o que mais importa, é o que mais interessa. E até o gosto da festa ficou melhor depois. E como mensagem de carinho para essa cidade, que me acolheu tão bem, e que hoje eu sou mais joseense do que paulistano, é só dizer que é uma cidade que tem as características que a gente gosta de uma grande metrópole, moderna e tecnológica, como é a vocação da cidade, mas ao mesmo tempo muito acolhedora, com aquele arzinho de interior, né?
que a gente sabe que a gente vai cruzar na rua com alguém conhecido que vai falar um bom dia, boa tarde, vai dar um abraço. E isso a gente não deve perder, porque a nossa cidade tem isso de bom. Bom, essa foi a história de hoje. Amanhã eu volto com mais uma história, quem sabe não pode ser a sua. Que legal, que privilégio, muito hein? Legal, meu. 6.000 joseenses estão por doutor. aí. Muito legal. Parabéns. Vamos de mais informação, de notícias, agora as notícias regionais com Douglas Cruz, que vai trazer pra gente um dos destaques do jornalismo da Band Vale FM. Oi, Douglas, uma ótima semana para você. A gente está sem o áudio do Douglas. Douglas, não sei se é o seu microfone que está desligado. Segura um pouquinho aí que a gente vai pro intervalo e no próximo bloco você já entra com a gente, tá bom? Para trazer essa informação que eu sei que é muito importante. E a gente confere também casos recentes de explosões que também aconteceram em postos de gasolina, que deixam um alerta e cuidado na hora de abastecer. E também vamos mostrar quais foram os ganhadores do Vale Cap do último domingo. Até já! De volta, e agora sim a gente vai conversar com o Douglas, que traz uma notícia muito importante aqui para nossa região. O que você traz para a gente, Douglas? Boa tarde, Lucas, Agda. Agora sim aqui com o som, começando aqui com os destaques do jornalismo da rádio Band Vale FM. Destaque positivo na economia da região. Isso porque a Volkswagen de Taubaté cancelou nesta segunda-feira o layoff de 2 meses que estava previsto para a unidade de Taubaté. Esse layoff, que é a suspensão temporária dos contratos de trabalho, estava previsto para começar no mês de agosto devido à baixa venda de veículos e teria previsão aí de durar 2 meses. Porém, nesta segunda-feira, a montadora reverteu esse layoff em férias coletivas, que muda um pouco aí a legislação do trabalhador, que ele entra em férias coletivas e o período vai ser bem menor. Ao invés de 10 meses de parada da produção, essa produção vai ficar parada por 10 dias em Taubaté a partir do dia 31. Segundo a própria montadora, essa modificação aí na paralisação da produção vai acontecer porque o Polo Track, que é o carro que é fabricado na unidade de Taubaté, teve as vendas agora, nesses últimos meses, aumentadas, As vendas fluíram bem e com isso a montadora vai então aí modificar essa paralisação grande que iria acontecer na unidade de Taubaté. Essa paralisação de cerca de 10 dias vai atingir aí cerca de 800 funcionários de um turno da produção, enquanto o segundo turno da produção vai continuar normal. Vale frisar que esse modelo do Polo é um dos carros que foi contemplado naquele programa do governo federal que abaixava impostos e outros fatores visando retomar e fomentar a venda dos carros populares aqui no Brasil. Isso surtiu efeito na Volkswagen em Taubaté e agora a produção vai continuar a todo vapor lá nos próximos meses. É a previsão do sindicato e da Volkswagen. Também é destaque rapidamente aqui no jornalismo da rádio Band Vale FM a situação das estradas que cortam a nossa região. Nesta segunda-feira o motorista faz boa viagem por todas as estradas que cortam aqui a nossa região. Não há registros de acidentes nesse momento e o tempo é bom, com boa visibilidade. Eu volto com vocês aí no estúdio. 2 excelentes notícias. Obrigada, viu, Douglas? Alessandra Michele já está aqui para falar para a gente quais foram os ganhadores do Vale Cap de ontem, Ale. Bem-vinda. Boa tarde a todos. Olha só, no primeiro prêmio, R$10.000, 2 ganhadores, tá? Devido a compromisso, não estão presentes, tá? Aqui é o Ademário, da cidade de Caraguatatuba, divide com o Hélio Rodrigues, também da cidade de Caraguatatuba, tá? Parabéns a vocês. No segundo prêmio, a Maria, da cidade de São José dos